coisa que deixa o escritor realmente preocupado, um escritor iniciante, é sobre se as pessoas vão gostar do seu livro. O que as pessoas vão dizer dele? Que às vezes a pessoa lê e ela pensa, eu tô dizendo isso como leitora também. Muitas vezes eu não gosto daquele livro da pessoa. Mas aí o que isso tem a ver com ela? Isso não é mais sobre mim, né? Porque eu tenho um gosto pessoal, né? E creio que todo mundo tem gostos pessoais também. Cada pessoa tem um gosto. Então quando você vai ler um livro, às vezes você não gosta mesmo do livro. Não necessariamente porque o escritor não escreve bem, mas porque aquele não é o gênero que você gosta. E aí eu, como escritora, às vezes eu fico pensando nisso, né? Quando eu tenho que colocar uma coisa lá no livro, por exemplo, um crime lá no livro, coloco um crime lá. Aí alguém vai ler e pensar que coisa ruim, né, esse crime. É claro que é ruim. É um crime, é pra ser ruim mesmo, não é pra dizer que é pra você fazer aquilo. É só uma história, né, que você tem que ter paciência para continuar a leitura sem saber a resolução desse crime tão rápido, né? E aí às vezes eu fico pensando, mas eu tô demorando pra solucionar isso aqui. Mas quem vai gostar do gênero que eu escrevo, vai gostar. Quem não for pra gostar, não vai, porque cada um tem um gosto. E como escritora cristã, eu fico lembrando qual que é o meu objetivo, por que eu comecei a escrever isso aqui. Não foi porque eu queria que alguém lesse, alguém que estava precisando ler isso aqui, lesse. Então por que eu tô me preocupando, né, se X ou Y vão gostar ou não, né? Faz mais sentido eu pensar, a pessoa que eu quero, a pessoa que tem esse problema, que vai ler isso aqui, e que pode ser que isso abra os olhos dela para a verdade, né, para o arrependimento, porque é um livro que fala sobre perdão e sobre arrependimento. O livro novo. O livro novo. Então, por que ficar me preocupando tanto com essas coisas? De, fulano, isso aqui. Ou de colocar cenas de romance no livro, né, dos dois juntos, um olhando para o outro. Outra preocupação, né? O que as pessoas vão pensar de mim quando lerem? Porque as pessoas me conhecem, né? Estão sempre me vendo, ou pessoas que me conhecem pessoalmente também. Eles leem essa frase, essa pessoa pensou nessa cena, mas é uma cena que não tem nada demais. Absolutamente nada demais. E eu fico pensando umas coisas absurdas, assim, que não fazem sentido, né? Porque pensar em outras coisas, ok, mas isso não faz sentido. Pensar por que eu vou colocar isso ou não. Mas são preocupações do escritor iniciante e do escritor cristão, né? Porque escritores que não são cristãos, às vezes eles não pensam as coisas. Não pensava, vou colocar isso aqui mesmo, pouco importa o que vão pensar. Mas quando você é cristão, existe essa preocupação também. E existe também a preocupação de vão brigar comigo porque eu tô escrevendo um livro e tô vendendo o livro, como se vender um livro fosse a mesma coisa de dizer que alguém que é pra ela comprar a salvação. Não faz sentido, gente. Um livro é uma obra de arte. Quando a pessoa vai num lugar e compra um livro que não é cristão, ela não reclama. Você já viu uma pessoa reclamando? Você já viu uma pessoa comprando um livro de um autor que não é cristão, de uma história que não se passa em nenhuma situação assim, de conversão, de arrependimento ou de igreja? A pessoa não reclama, ela compra, paga lá o tanto que for preciso no livro. Aí porque o autor é cristão, ela pensa, não vou pagar porque essa pessoa está escrevendo e ela tem que dar isso de graça. E eu sei que vocês sabem que se a pessoa não paga, ela não lê. Raramente alguém lê aquilo que ela não paga, aquilo que ela não compra. Então, essas preocupações são coisas que acontecem na vida do autor que, se você tem essas preocupações, por favor, se desvencilhe delas, porque não te levam a lugar nenhum, essas preocupações. Por quê? Você vai vender porque é seu trabalho, porque é uma obra de arte, não é vender
ensinamento, não é vender nada disso. Mesmo se fosse um ensinamento, você trabalhou muito para escrever aquilo, certo? Você pode até dar esse ensinamento falando, né, por aí, falando em vídeo, mas o livro em si foi um trabalho muito grande que você fez, né? O tempo que a gente coloca para escrever um livro não é o mesmo tempo que a gente leva para falar, né? Você precisa digitar, você precisa reler aquilo várias vezes até ficar certo. Tem pessoas que não entendem isso. E sua preocupação do que os outros vão pensar, sinceramente, pense, isso aqui eu tô escrevendo por quê? Porque Jesus me deu esse ensinamento e eu quero passar para outras pessoas, ou porque eu quero agradar os outros? Se for para agradar os outros, simplesmente não faça também, né? Porque aquilo que agrada os outros nem sempre é o que é certo. Às vezes você está escrevendo um negócio que não é certo só porque você quer agradar.